Nos últimos tempos, o que tem se investido foi em máquinas cada vez mais precisas. A ótica ela é a mesma do que era 10, 20 anos atrás, né? O que está se mudando é a precisão e a maneira como eles conseguem fazer então essas lentes, essa perfeição. Antigamente era de 12 em 12, de 25 em 25 ou até mais, né? E hoje a gente consegue chegar em escala 0, 0, 0, quantos mais zero, melhores, né? Então, cada vez mais eles vão buscar, ao meu ver, né, máquinas de alta precisão, com capacidade produtiva cada vez melhor. E relacionado às lentes, o que tem se trazido cada vez mais, as grandes marcas, né, as grandes indústrias têm feito estudos comportamentais de visão e com base nisso para desenvolver as suas próprias lentes. Antigamente se desenhava num computador um campo de visão, botava lá a escala progressiva e manda embora. Hoje não, se faz um mapeamento de visão, como que é o comportamento, mexe a cabeça, mexe os olhos. Em cima disso vai se fazer então uma lente. Então, relacionado às lentes, eu acredito que cada vez mais eles vão trazer isso cada vez mais próximo do real, da necessidade das pessoas. Só que daí para que a máquina consiga fazer isso, elas vão precisar ser cada vez mais precisas. Então, acho que essas duas frentes vão andar juntas daqui para frente. Bacana ver essa evolução, né? Hoje a gente nem usa mais molde, né? Pelo que você está me dizendo, assim, eu posso entender que as lentes vão ser cada vez mais personalizadas, Cada vez mais né? personalizadas. Antigamente, quando começou um freeform, que é a fabricação das lentes sem molde, a gente consegue até gravar as iniciais do nosso Sim, paciente, né? Então, eu consigo observar que futuramente, hoje nós já temos, eu não lembro qual é o país que era, que ele já faz uma topografia do comprimento axial do nosso olho, curvatura de córnea, então já para produzir uma lente que seja mais ou menos naquela capacidade dióptrica, sim. né? Então o profissional produz uma refração e lá na ótica ele tem um equipamento já um pouco mais atual, né? Estamos hoje falando em 2023, janeiro de 2023, até vou gravar isso, porque senão lá em dezembro, e a evolução é cada vez mais rápida, Sim. né? A gente pode observar que antes grandes mudanças do mercado eram 30 anos, 25 anos, né? Hoje você me falou em 10 anos, né? Assim, 10 É uma anos evoluiu mudança demais, radical. né? Hoje você tem máquinas ali que fazem 300 pares de lente por dia, Sim, né? De fabricação, talvez hoje tenham mais, inclusive. sim, Mas a indústria mesmo, eu acho que ela tem que caminhar pro personalizado, sim. né? Porque, como tu disse anteriormente, desenhava-se um campo de visão, coloca uma adição e larga no mercado. Se 80% adaptar, vamos produzir mais 10, né? Se não adaptar, temos que só ajustar um pouco. Sim. Então, a gente caminhou para cada vez mais personalizado. Eu É, estava falando no outro programa lá, número 36 calça um pé 36, mas nem todas as pessoas que calçam 36 podem usar o 36, né? Às vezes o pé é mais alto, às vezes usa uma unha mais comprida, então é mais personalizado. Tu ia falar? não, é exatamente nesse sentido, porque as lentes, cada vez mais a gente vê essa nova chegada, né? Estudos comportamentais, necessidades ergonômicas principalmente, e em cima disso se faz a criação das lentes. Não é nada mais engessado, sempre com vários testes, vários estudos, e aí depois as lentes vêm para o mercado óptico. E a gente pode observar, quando você falou comportamental, gostei bastante. Por quê? Porque o comportamento do povo brasileiro é um, Sim, comportamento na Alemanha é outro, comportamento na França é outro, né? Existem países que não se importam com a espessura, eles querem a definição. O brasileiro já não, ele quer uma lente quer ficar fina. bonito, né? Quer ficar Exatamente. esteticamente bom. Esteticamente bom, É, porém, o que é esteticamente bom, às vezes não é ergonomicamente bom, exato. né? Vamos falar de uma lente que tu trouxe aí, uma lenticular. Uhum. Você consegue deixar uma espessura bacana, mas você acaba limitando um pouco Sim, a visibilidade lateral. Apesar que o míope, realmente na lateral, não, ele não tem a melhor visão, né? A sim, parte central sempre que você vai ter. Então, o brasileiro ele tem um comportamento diferente. E se existem estudos para que isso melhore cada vez mais, a gente, como consumidor, porque hoje eu sou consumidor de multifocal também, fica cada vez mais satisfeito. sim. Porque um detalhe que eu me atento bastante, assim, e você possivelmente
anda nesse viés é que muitas vezes o consultor que está lá, ele vende esta lente tem mais abertura, essa lente tem muito mais abertura, e às vezes a minha abertura no meu pensamento é uma coisa, e a tua abertura no teu pensamento é outra. E a hora que o consumidor vai pegar o óculos, muitas vezes ele tem uma surpresa. Ele fala assim, pô, mas não era isso que você me vendeu, Sim. né? E muitas vezes a gente prima muito pela parte mais real da lente, né? No JJCast a gente sempre prima por isso. E a gente sabe que quanto maior o poder da adição, mais fechado é o corredor de progressão. Você vai ter que inserir prisma, você vai ter que inserir potência naquela lente. Sim. Então, às vezes me causa até um certo pavor de ver alguém ali com uma adição de 2, daqui a pouco pulou para 275, e o vendedor dizer, olha, essa aqui que o senhor usava, então o senhor vai ter esse corredor maior aqui. E daí na hora de entregar o cara sai frustrado. Não é, como diz o outro, é raro, mas acontece todo dia. A frustração do paciente. Comprei essa lente, me custou R$ 3.000, agora eu quero qualquer uma. Se aquela ali não funcionou, qualquer uma vai funcionar. Sim. Entende? E aí entra o teu trabalho de informação, de conhecimento, de elucidação até, né? Nesse exemplo eu sempre trago o seguinte: se hoje eu tenho um celular, né? E esse celular ele me atende muito bem, só que daqui a pouco ele não vai mais me atender, porque eu vou ter muitas fotos, eu vou ter muitos aplicativos, as próprias atualizações vão consumindo e ele daqui a pouco ele não serve mais. Então você precisa de um novo celular, e esse celular ele tem que ter mais memória, ele tem que ter um processador mais rápido, ele tem que ter tudo melhor. Se eu comprar o mesmo celular, ele não vai me servir. Por quê? Porque as minhas necessidades são maiores. Então, eu sempre tento fazer essa associação junto com a visão, porque a partir do momento que muda a tua prescrição e especificamente a adição, quando mexe um pouquinho, já é uma bomba, né, para adaptação. Exatamente. Então, qualquer 0,25 impacta bastante. Quando passa de 0,50 para mais, as dificuldades são as mesmas. Então, quando eu faço um upgrade na lente, é para a gente tentar chegar o mais próximo daquilo que ele já está adaptado. Perfeito. Sem prometer grandes ganhos, né? O ganho ele vai descobrir. Mas não dá, por quê? Porque se eu compro a mesma lente, eu não vou ter mais ela boa por muito tempo, né? Unindo isso, a importância de também conhecer aquele paciente ali no momento, se ele se adaptou com o produto anterior. Exatamente. Porque Por quê? algumas Porque às vezes nem o upgrade vai resolver. Né? Por quê? Porque às vezes a má experiência que ele teve, a forma errada que ensinaram ele a utilizar o multifocal, né? O que prometeram e que ele criou a ideia na mente e não funcionou. E aí, se novamente for passado as mesmas condições, ele não vai mais fazer aquilo, porque ele já sabe, bem, esse cara tá me vendendo de novo um pepino. E aí o vendedor não fica sabendo disso, porque o cara só tá pensando aquilo. Exatamente. E aí ele foi ali, gastou saliva, falou, tudo, ficou frustrado, porque não conseguiu captar a mensagem. Não conseguiu tirar, não é tirar no sentido literal, mas não conseguiu captar a mensagem do cliente que está precisando do óculos, a real necessidade dele e como foi a experiência anterior dele. Por quê? Por isso que a gente sempre fala, com a venda, a gente sempre tem que ouvir mais. E vou dizer, para muitos isso é muito difícil, porque Sim. a venda de ótica é uma venda muito técnica. Você tem que estar falando do tratamento, da lente, do material, do campo de visão. A gente observando isso, parece, pô, mas eu vou ter que falar mais que o cliente. Pelo contrário, você tem que ter uma conversa de venda com ele. E essa conversa envolve a vida do cara. Sim. Rotina visual dele, rotina de trabalho, rotina na área de lazer, rotina com a família. Aonde ele mais sente falta do óculos? No dia a dia, né? Pô, qual atividade que realmente tu não pode fazer sem um óculos? Sim. Por quê? Porque ali, cara, é onde é o âmago dele. Sim. É onde ele realmente tem que estar 1000%. Por quê? Visão saudável, melhor desempenho no trabalho, mais qualidade naquilo que ele está produzindo, fazendo, Sim. vivendo. Né? E às vezes as pessoas esquecem que isso tem correlação. Tem correlação com a visão. 90% de tudo que a gente recebe durante o dia, visão. Então, Sim. fazer um óculos mais ou menos, o cara com uma má experiência do óculos, esse cara tá muito puto. Porque a vida dele é razoável. Sim. Por causa da visão. É. Então, olha como é interessante essas informações que às vezes as pessoas não buscam
E aí, complementando ali teu papel ali de fazer um campo visual maior, nem sempre vai, nem infelizmente, nem sempre vai resolver se o cara não fazer essa pergunta antes. Sim. Foi boa a tua experiência antes com o óculos? Se ele disser, não foi por isso, ótimo. Opa, vamos ver o que a gente ajusta aqui para fazer um viés melhor.